nós vamos ouvir somente crer, e o Senhor falará conosco mais uma vez nesta noite. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Por isso estamos mais uma vez aqui. Nós vamos... o violão, irmão Bruno. O irmão Bruno adquiriu um violão, ganhou um violão novo e ele deseja que seja dedicado a serviço de Deus. O verdadeiro instrumento somos nós. Eu sempre digo, compra um carro, é bom a gente orar por ele. Mas o anjo que dirige o carro somos nós. Já pensou um anjo embriagado? Já pensou um anjo em alta velocidade? Então, o que controla o carro é você. O instrumento, quem toca é o anjo. Porque se não houvesse o anjo, ele não faria o som. Mas assim como o instrumento e o instrumento anjo deve ser dedicado ao Senhor. Quando Israel, eles estavam cativos na Babilônia, eles pediam que eles louvassem, adorassem a Deus com os hinos de Sião, para eles ouvir. Aí Israel penduraram suas harpas e disse: eles não adorariam, porque eles estavam em terra estranha. Então, em lugares estranhos, pendure a harpa. Porque às vezes eles querem ouvir, mas não é no espírito de adoração. E tudo que fazemos deve ser no espírito de adoração a Deus. Amém? Então, traz ele aqui, vem com ele aqui, irmão Bruno. É o Salmo 150, mesmo sentados, depois nós ficamos de pé. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o adufe e a flauta. E aqui está. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. E Davi diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Não há coisa melhor que nós podemos, vocês
os moços que tocam, vocês que cantam, nós que cantamos. Não há coisa melhor que nós possamos fazer a Deus. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Louvai ao Senhor. Senhor Deus, aqui está esse instrumento de cordas, do qual nós o dedicamos a teu serviço. Assim também como o anjo, o irmão Bruno, que vai executar esse instrumento, do qual sem ele, Senhor, nós não poderemos ouvir o som, mas que todo som que saia desse instrumento seja em honra e glória ao nome do Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Dedicamos nossas vidas a Ti, como instrumentos seus, em nome de Jesus. Por isso estamos aqui. Aceite o nosso louvor, a nossa gratidão. A nossa oração seja ouvida no trono da graça. Encontremos misericórdia e saiamos ajudados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, muito bonito. Deus abençoe. Todos pegaram a mensagem Deus em seu povo. Os que não pegaram, os mais pequenos, que já sabem ler, se sobrar, nós ainda vamos distribuir em Monte Alto. Nós estamos lendo outra mensagem, nós entregamos a todos. O desejo nosso é entregar a todos. Vamos ficar de pé, vamos ler São Tiago, capítulo 5, após aos Hebreus, quase no final da Bíblia, entre aos Hebreus e a primeira carta do apóstolo São Pedro, está o livro de São Tiago, capítulo 5, a partir do verso 10. Nós paramos em qual parágrafo? Do parágrafo 8? Isso. Na página 4. Ao 9, né? Tá. Nós vamos reler a partir do 9, parágrafo. Mas a escritura nós vamos ler na Bíblia, né? Quem tem? O profeta citou aqui na página 3, a leitura. Foi um culto de cura divina, ele fez só a citação. E nós vamos ler. A partir do verso 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhes deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, e nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente?
cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros. Vamos confessar? Quem quer confessar nessa noite? Quem? Todos? Eu entendo assim que Deus sabe, conhece todas as coisas. Mas eu me dirigiria à igreja, e eu creio que a igreja se dirigiria aos demais, os irmãos, aos irmãos, as irmãs, as irmãs, as irmãs, aos irmãos, os irmãos, as irmãs, o pastor, a igreja ao pastor. E nós poderíamos dizer assim: eu sou culpado de alguma coisa. Você poderia dizer: eu sou culpado. Mas você crê no sangue de Jesus Cristo? Que limpa e purifica você de todo pecado? Eu creio nisso. Você não precisa falar o que você fez, o que você pensou, a ação que você fez errônea, errada. Mas uma vez que você está abrindo o seu coração, e Deus conhece o que todos nós estamos nus diante dos olhos de Deus, Ele sabe melhor. E Ele está pronto a nos perdoar. Você crê assim? Então confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E também Elias tinha paixões, erros, falhas como nós temos. Mas ele orou e Deus ouviu a sua voz. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aleluia. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, não somente o Senhor é o autor, mas o Senhor é o Criador dos céus e da terra e tudo que nele há. Criaste toda a criação e o homem à sua imagem e semelhança, para que o adorasse em espírito e em verdade. E aqui está esse pequeno povo, Senhor, que é adorador do Senhor. Receba nossa adoração. Nós confessamos nossos erros, nós nos humilhamos e nós confessamos que temos falhado, mas cremos no seu sangue poderoso para nos curar nessa noite, para nos libertar de toda opressão. Oh, em nome de Jesus Cristo, esforça a nossa coragem. Levanta do pó necessitado, Senhor. Faz assentar com os príncipes. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cuida desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças, desses irmãos, dessas irmãs. Tudo está sob seu controle. O Senhor diz que não perde nenhum dos seus. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos para a honra e glória do seu nome. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar.
Parágrafo 9, página 4. Eu vou procurar mais ler, mesmo que pausadamente. Há uma fonte aberta da graça, fluindo por todas as partes. Apenas beba até você não poder aguentar mais. A árvore, se beber só a quantidade que foi distribuída, ora, ela continua seca. E este é o problema com os cristãos. Eles não bebem o suficiente. Você quer beber até você espalhar e deixar que alguém veja isso? Vê? Tome uma iniciativa. Obtenha um testemunho. Entregue isto a Deus. Creia nisto. Apresse com isso. Reivindique a promessa de Deus. E apenas entregue isto a Deus. E creia nisto. Entregue teus caminhos ao Senhor. E Ele fará acontecer o que deseja. Mas Ele não pode fazer isto desde que você esteja segurando isto. Digamos, agora eu verei se estou um pouco melhor, verei se isto dará certo. Entregue isto a Ele. Esquece o restante. Vá testificando coisas que você nem mesmo vê. Você crê nisto. Não é o que você vê, é o que você crê. Não é o que você sente. Ele nunca disse, você sentiu. Ele disse, você crê? E é desta forma que você é salvo. Pela fé. É assim que você é curado. Pela fé. E a fé é a substância das coisas que se esperam. E a evidência das coisas que não se veem. Paladar, tato, olfato ou audição. Você apenas crê nisto. Age em cima disto como se fosse. Amém. Eu comecei com isto. Provavelmente teremos uma fila de oração por aqui nesse corredor, em alguma parte. Não teriam? Mas é isto que devemos fazer nesta reunião. Agora, em relação à forma que a reunião é conduzida, a reunião, nós a conduzimos do melhor modo que sabemos. Eu passo a maioria do meu tempo em oração. E eu tenho que fazê-lo. Oxalá se eu fizesse igual a irmão Brana, ou todos nós. E da última vez que estive aqui, quando eu tinha cultos aqui com o irmão Blom, aqui embaixo na igreja pentecostal, pouco abaixo do Capitólio,
Nós orávamos até o amanhecer. Por falar nisso, houve algo que aconteceu ali naquela igreja, certa noite, que eu testemunhei a respeito disso pelo país. Foi a cena mais patética que já vi. Mais tarde eu falarei sobre isso. Provavelmente a pessoa estará aqui. Era uma mulher de costas, caído no chão, embaixo no porão. Eu nunca esquecerei aquela noite. Eu apenas gostaria de saber se aquela mulher está no edifício. Poderia apenas levantar a sua mão? Eu apenas gostaria de saber se ela está aqui em algum lugar. Espero que ela tenha conseguido vir à reunião. Eu não vi sua mão só agora, mas ela estava de costas rastejando. Eu já estive em manicômio quando vi jovens mulheres usarem um urinol para lavarem seus rostos e tudo mais, mas eu nunca tinha visto nada tão patético como aquilo. E desde aquela época eu sempre pensei, naturalmente, meu ministério tem apenas poucos meses de idade. E eu sempre pensei que, desde então, as pessoas que estavam aqui ao redor de Leite Rock também e frequentam a reunião, pois sempre quis voltar a Leite Rock outra vez. Agora, grandes coisas aconteceram ao Dom desde então. E eu explicarei isto daqui a pouco. É bem maior do que era. O irmão Brana estava em outra fase do seu ministério, por isso ele está dizendo isso. E agora Deus testifica isto por todas as partes. E agora viemos para o culto da tarde para obter, e eu gostaria que cada pessoa que pudesse, se você não pode, se você não, então no trabalho que você não possa, bem, você venha para o culto à tarde, participe dos cultos da tarde para os homens, Sr. Lindsay, e os administradores, eles falam sobre como se aproximar da cura. E é bom para você que você faça isso e se prepare para o culto. Então, outra coisa que eu quero que você lembre, que costumávamos ter, nós tínhamos o que chamávamos de filas rápidas. Quantos recordam das velhas filas rápidas que costumávamos ter? Oh, que coisa! Eu não se deslocando aqui, não se deslocando aqui por longo caminho. Então costumávamos ter aquelas filas rápidas que nunca realmente provaram estar corretas. E quando Deus adicionou a outra parte do dom, eu lhes prometi que eu não faria mais filas rápidas. Não temos nada exceto apenas a fila, a verdadeira fila de oração de cura. E muitas vezes tentamos mostrar às pessoas, nós o faremos antes de partir, se o Senhor nos abençoar da forma que creio que Ele o fará.
pois eu quero reunir todos os seus pastores, salvos por Deus, para uma das reuniões, para que então vocês possam ver que o seu pastor é um homem de Deus e ver que ele tem a mesma autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos, se você crê nisso. E agora, aqui está a maneira que fazemos. Nós viemos, meu irmão, presta atenção, tudo isso serve para nós. Irmão do irmão Brana, Doc, ajudou o irmão Brana na campanha por um tempo. Ele conta aqui dele. E agora aqui está a maneira que fazemos. Nós viemos, meu irmão na carne. Ele acabou de sair da Marinha, passou 4 anos na Segunda Guerra Mundial e ficou acamado, incapacitado o resto de sua vida para nunca mais sair da cadeira. Partindo de Nova York, em um dos hospitais de Long Island, um dos melhores médicos da Marinha dos Estados Unidos havia dito: sua vida está arruinada. Você ficará deitado ali e você nunca poderá se levantar dali. 3 válvulas de seu coração estavam obstruídas com febre reumática. Ele sofreu traumatismo causado pelo ruído da explosão de granadas. Estavam em Casa Blanca e 2/3 do comboio foram dilacerados. E ele estava deitado ali, gritando no mais alto de sua voz, quando não podia gritar. É assim que os rebeldes fazem. Filho, clamava pela mamãe e por mim. É na hora da mãe: oh mãe, oh mãe, oh Deus. Se lembrar de Deus. E a mamãe teve que assinar uma autorização para apanhá-lo, para que ele pudesse enviá-lo para casa. E ela seria responsável se ele morresse no caminho de casa. E quando ele chegou em casa, ele disse: tudo que quero é ver meu irmão passar aqui. Veja, seu irmão era um profeta de Deus. Ele queria ver o irmão Brana. E aqui está ele, em perfeita saúde. Em vez de retornar para o Senhor, ali naquele momento ele estava com o irmão Brana, mas quando ele chegou lá, quase morto, foi curado, foi ver o irmão Brana, dispersou para o mundo de novo. Presta atenção. Em vez de retornar para o Senhor como ele deveria ter feito, se tornou um acrobata, saiu por aí fazendo um trabalho acrobático. Então o Senhor tratou com ele, com aquilo. O Senhor trata, não trata? Com os rebeldes? Que é filho? Trata. Veja. E então o Senhor tratou com ele, com aquilo, e o enviou de volta. Então agora ele está me ajudando aqui nos cultos. Aleluia! Não te alegra? Deixa eles lá. Deixa lá. Vocês querem ir, filho? Não está bom aqui, os moços? Pai, eu não quero ir mais no culto, estou desanimado, estou cansado, estudo à noite, trabalho de dia. Filho, eu também estou, mas eu estou indo. Aleluia. Eu sempre digo, eu não posso desanimar, eu posso desanimar de tudo nessa vida, mas desse caminho, que Ele me ajude a ir até o fim. Todos nós. E aqui está
e aqui está a maneira que tentamos fazer isto. Nós costumávamos enviar cartões para os ministros, deixávamos que eles os distribuíssem para as suas congregações. Bem, aquilo causou uma discussão entre os ministros. Uma congregação, o primeiro ministro começava com a sua congregação, que terminava o culto enquanto estávamos ali, porque nós esperávamos para ter certeza que cada pessoa havia sido curada antes de deixarmos que ela saísse da plataforma. Não importava o que houvesse de errado com elas, nós permanecíamos na plataforma até que aquela pessoa fosse curada. Não importava quão mal estivessem, aleijada, torcida, surda, muda, cega, ou seja o que fosse, nós ficávamos bem ali até Deus curar aquela pessoa. E nós vimos que aquilo não funcionava. Ele está dizendo dos cartões que ele dava para o ministro lá, só em outras mensagens, ele disse que só dava para o povo dele só. Vinha gente de fora e começou a virar uma... Aí depois ele começou... foi Lindsay. Uns chegaram a vender cartões, irmão Brana sabia, se não me falha a memória, eu já ouvi falar coisas de 1 milhão. Milionário vinha, comprava um cartão. Aí o irmão Brana foi Doc, depois veio Billy, já estava mocinho, que eram pessoas mais da confiança do irmão Brana, para não fazer exceção de pessoas, que virava política. Eu só vou dar para os meus preferidos. O pastor só dá para a igreja dele. Os que vinham de fora, aonde está o homem, está o problema. Está a política. Mas onde Deus está, tudo eliminado. Não pode haver isso. Não importava quão mal estivesse, aleijada, torcida, surda, muda, cega, ou seja o que fosse, nós ficávamos bem ali até que Deus curar aquela pessoa, e nós vimos que aquilo não funcionava. Nós fazíamos a fila rápida, eles não estava certo. E descobrimos que esta é a melhor que já tivemos, porque isto me foi revelado através do Espírito Santo. Aleluia! Irmão Brana sabia de tudo que acontecia. Dizem que ele 2 anos tolerou esse homem vendendo cartão. Segundo já ouvi. Nós chegamos até a congregação e eu envio o meu irmão e ele tem 50 cartões de oração todos os dias. E ele distribui esses cartões de oração. Então, eles descobriram. Se você me dá o número 1, o número 2, o número 3, se acontecesse de passar de 15 ou 20, bem, eles não queriam mais os cartões de oração e eles disputavam por aqueles cartões de oração e quase o deixaram selvagens. Se não conseguisse esse cartão de oração, especialmente nas grandes reuniões onde muitos milhares estavam assistindo. Então, o Espírito Santo falou comigo, aleluia. Coisa boa é o Espírito Santo falar com você.
coisa boa é esse homem, essa mulher, que o Espírito Santo fala com ela. Ela nunca é enganada, nunca estará enganada. Então o Espírito Santo falou comigo e me fez fazer desta maneira. Nós apenas distribuímos 50 cartões de oração e ninguém sabe exatamente onde a fila começará. E eu entro e tem alguma criança pequena ou conto tantos numa fila ou algo assim, divido, portanto, e começo com um determinado número, e ele não sabe, eu não sei, ninguém sabe, e é para, se são as pessoas locais. Era assim, nós apenas dávamos para o povo local, e ora as pessoas que vinham de longe não tinham uma chance. Talvez tivesse vendido sua vaca, ou seus alimentos enlatados para virem à reunião. Não era correto, então, só para as pessoas locais. Então deixamos isto para todos e apenas distribuímos os cartões, e seja quem for que os pegar, está tudo bem. Um homem pode ter o número 1 e pensar que ele será o primeiro da fila. Isto pode começar no 40. Então ele não chamava mais do número 1. Quem pegava o número 1, porque a política era quem queria pegar os primeiros números. Então eu distribuía lá 100 e às vezes o Espírito falava, começa dos 50. Começa daquele menininho ali, daquele aleijado ali. Então, nós não sabemos até chegarmos na plataforma e deixarmos Deus decidir isto. Então, escolhemos uma certa quantidade ali, aqueles que Deus ordenou que fossem chamados, entram na fila naquela noite. Na noite seguinte, na próxima noite, eles distribuem mais cartões. E fazendo assim, desta maneira, então, mantemos isso imparcial. Todos chegando, eles dizem, bem, esta pessoa chegou, se ela não obtiver um cartão hoje, ela vai morrer amanhã. Bem, isso dá a cada um uma chance, seja quem for que o Senhor quiser chamar. Amém. E agora, desde que a coisa nova tem sido acrescentada ao dom, então isto fala abertamente nas audiências, em todos os lugares, e chama as pessoas. E agora eu quero ler apenas um texto da Escritura aqui. Então você pode vir às tardes para receber o seu cartão de oração. Estejam em oração. Quantos vão orar pelas reuniões agora? Vamos ver suas mãos. Agora, esta é a sua reunião, amigos. Aqui é a sua reunião, irmãos? Aqui é o nosso culto. Nós íamos para o nosso culto, para a nossa reunião. E estamos aqui para tentar te ajudar em tudo que pudermos. E eu sei que esta unção, eu não tenho nada a ver com ela. Somente crer, irmãos, é bem baixinho. Ela vem por si mesma. Se ela não viesse, eu sairia da plataforma. Eu não permaneceria aqui de modo algum, por causa das afirmações e alegações que eu faço. Tem que haver um sobrenatural ali para realizar aquilo. Vocês creem? O homem não pode fazer aquilo. E muitos de vocês, na reunião, quando eu estava aqui, detectava as enfermidades ao segurar as mãos das pessoas.
Quantos recordam disto? E quantos se lembram que eu disse que o anjo encontrou comigo e me disse que isso aconteceria se eu fosse reverente daquele modo? Pois ele me dará outro sinal, como ele fez com Moisés, e os sinais verdadeiros para provar para as pessoas que contaria os segredos de seus corações. Quantos recordam que eu disse que isto aconteceria? Vê, na reunião isto é correto. Bem, agora isto tem acontecido. Esta deve ser a 5ª reunião desde que isso aconteceu. Acontece tudo de uma vez. Então, na 3ª reunião, onde isso foi manifestado, o grande anjo de Deus, o qual tem sido visto por milhares que vêm até a plataforma, ele me permitiu outra noite que eu ficasse ao seu lado e tirasse sua foto comigo. Foi a primeira vez em toda a história da humanidade que alguma coisa como esta aconteceu. Aleluia. Irmão Brana via aquele halo de luz, era o anjo. A câmera fotografou o halo, mas o irmão Brana via face a face o anjo. Aleluia. Agora, estou bastante contente nesta noite em saber que ele fez aquilo. E eu vou trabalhar para ele fazer tudo o que posso, simplesmente enquanto eu estiver aqui, para servi-lo e para servir o seu povo. E agora, antes de eu ler as Escrituras, sua atitude, vocês me ajudem a dizer para os outros. Eu não quero falar após esta noite, mas a sua atitude em relação ao dom determinará a cura. E agora está cientificamente provado que Deus está conosco. A foto dele está aqui para provar. Quantos já tiveram a fotografia? Eu acho que foi mostrada aqui nesta noite. Você pode ter uma, eu creio que elas estão aqui. E agora isto eles costumavam dizer: Deus não pode ser provado cientificamente. O velho cético que disse isso não pode mais seguir em frente com isso agora, porque está cientificamente provado que existe um ser sobrenatural. E aquele ser sobrenatural é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o seu Espírito. Aleluia. Veja, era o anjo, o Espírito Santo, que é Cristo. A palavra falada ali com o irmão Brana. E agora aquelas coisas, se alguém deseja saber, por aquelas coisas foram ditas, o Espírito de Jesus Cristo está em nosso meio. Vocês creem? Isso é correto. Você recorda? Ele disse a Natanael, quando Filipe o levou até a fila de oração, ele disse: tu és um israelita, na qual não há nenhum dolo. E ele disse: de onde tu me conheces, Rabi? Ele disse: quando tu estava debaixo da árvore, antes de Filipe te chamar. Ele disse: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E ele lhe contou o segredo do seu coração. Não é isto correto? Quando a mulher no poço em Samaria, mulher samaritana, ele estava mantendo uma conversação com ela e disse: vai e traga seu marido. Ela disse: não tenho nenhum. E ele disse: disseste bem,
pois tiveste 5, e aquele com quem tu estás agora não é teu marido. Ela disse: percebo que tu és um profeta. E rapidamente vieram os discípulos, e ela foi para a cidade. Venham ver um homem que me disse todas as coisas que tenho feito. Não é este o Cristo? E agora, se eu lhe dissesse que eu era John Dellinger, ou o espírito de John Dellinger estava sobre mim, você procuraria armas em mim para agir como John Dellinger. Deve ser algum cowboy de cinema lá de Bang Bang. Se eu lhe dissesse que eu era um artista e que o espírito de um grande artista estava sobre mim, vocês esperariam que eu pintasse os quadros de um artista. Não é isto correto? Se eu lhe dissesse que eu era um mecânico excelente e que o espírito de mecânico estava em mim, você esperaria que eu soubesse o que há de errado com o seu carro? Se eu lhe digo que nasci do Espírito de Deus e que o Espírito de Jesus Cristo está em mim, você espera me ver o que ele fez, agir como ele agiu. Esse é o seu Espírito operando através do ser humano. Você crê nisto? O seu Espírito operou sobre uma serpente de bronze certa vez. Você crê nisso? E no tanque de Bethesda, e a água golpeava, a água agitada, e seja quem for que entrasse ali, crendo, receberia cura. Não é isso correto? Poderia a água dizer: veja quão grande água eu sou? Não. Era o anjo na água que fazia cura. Não a água, o anjo. Quando o anjo ia embora e aquilo era apenas água. Os homens são apenas homens, mas são agentes de Deus. Aleluia. Não há como ter fanatismo nisso. Quando você entra no espírito da mensagem. Tem como fazer fanatismo? Endeusar um homem? Não existe isso. Oh, Deus. Deus não cai sobre as denominações. Deus não cai sobre projetos mecânicos. Deus, o Espírito Santo, cai sobre homens. O homem é um agente de Deus. E a coisa mais difícil que Deus já teve que fazer foi fazer um mortal crer no outro. Você crê nisso? Porque o homem é mortal, mas você tem que ver Deus no homem. Ó a barreira. Porque o homem é mortal, porque o homem é miserável, não creio. Mas você deve ver o que está no homem. Aleluias. E eles não podiam crer em Moisés. E Deus lhe deu 2 sinais para provar ao povo que ele havia sido enviado por Deus para libertá-los. Você crê nisto? Bem, não é ele o mesmo ontem, hoje e eternamente? Você crê que o anjo que falou com ele na sarça ardente é o anjo do pacto? Não era isto correto? Certo? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui agora. Ele faz a mesma coisa hoje que ele fez no passado. E ele continua realizando sinais e maravilhas. Ele é um Deus milagroso. E ele sempre opera de forma milagrosa, com sinais e maravilhas. E ele lhes prometeu nesses últimos dias. Estamos vivendo nesses últimos dias. Nós temos o direito de esperá-lo agora. É isto mesmo? Para reunir o seu povo.
Então, quando Jesus chegou, nenhum mortal pôde dizer que ele é um curador. Jesus Cristo nunca disse que ele era um curador. Ele falou, não sou eu que faço as obras, é o meu Pai que habita em mim. Aleluia! Ele faz as obras. Não é isto correto? Se Jesus disse isso, onde ficam os demais? Não sou eu, mas é o Pai, que é o Espírito Santo que faz. E onde ficam os demais? Porque todos nascemos de pecado, mas ele foi o único. Então, Deus em Cristo era aquele que estava reconciliando o mundo consigo mesmo, através de sinais e maravilhas. Ele tinha os sinais, as credenciais de um Messias, do Messias, e aquilo provou seu lado de Messias. Se eu falo com vocês nesta noite sobre isto, se eu lhes digo que Deus realizou determinada coisa através de um dom, eu não, presta atenção, eu não falarei do dom. Vou reler novamente. Vamos reler. Então, Deus em Cristo era aquele que estava reconciliando o mundo consigo mesmo através de sinais e maravilhas. Ele tinha os sinais, as credenciais de um Messias, do Messias, e aquilo provou o seu lado de Messias. E se eu falo com vocês nesta noite sobre isto, se eu lhes digo que Deus realizou determinada coisa através de um dom, eu não falarei do dom, ele falará por si mesmo. E se eu falo com você de Cristo, você crê no que eu digo. E se isto estiver de acordo com a Bíblia, e se Cristo falar de volta comigo, então você crerá em Cristo. Se eu lhes disser qualquer coisa e Cristo não diz aquilo daquele modo, então você não crê naquilo. Mas eu lhes digo algo que ele fez e ele vem e testifica em seguida que ele fez aquilo, então você crê nele. Não é isto suficiente e justo? Amém? Pois agora o dom não cura ninguém. O dom não é para a cura, não mais que o pregador do evangelho enviado para salvar. Ele não pode salvar a ninguém. Ele pode pregar sobre o poder para levar as pessoas a um conhecimento da palavra de Deus e virem a fazer suas confissões. E Deus opera a salvação. Não é isso correto? Essa é a maneira, essa é a mesma coisa que é. Ele possui um sinal e ele está pregando sobre o poder que traz convicção ao coração humano. E eles vêm até o altar e pela fé eles aceitam a Jesus Cristo, então encontram os resultados. Você quer vir ao altar? Se você tem uma necessidade impossível para o homem e você crê, vem aqui. E eles vêm até o altar e pela fé eles aceitam a Jesus Cristo. Então encontram os resultados. Você quer encontrar o resultado nessa noite? Vem à frente. Não é isto correto? Quando eles fazem um compromisso com Deus, se entregam a Ele, creem nele, então isto traz os resultados. Venha, por favor. Se alguém queira a unção, venha crendo. Em nome de Jesus Cristo.
são curados. Aleluia. Senhor, eles vêm buscar o resultado das promessas do Senhor. O Senhor diz: impõerão as mãos e eles serão curados. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Em nome de Jesus. Seja criança, adulto, cada um tem uma necessidade desde que nascemos neste mundo. O mundo atribulado. O Senhor conhece, Senhor. Aqui está esta vida que veio buscar os resultados, crendo pela fé. E nós impomos as mãos, oramos, ungimos com azeite. E a tua palavra diz que eles serão curados. Tu conheces, Senhor. Tu conheces, Jesus, a necessidade. Por isso nós impomos as mãos, ungindo com azeite, orando em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles vêm aqui pela fé buscar os resultados das suas promessas, que não falham, para os que creem. Amém. Aleluia. Senhor, nós impomos as mãos e ungimos com azeite. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui estão os seus filhos diante do altar. O Senhor conhece a sua vida. Se ele está aqui porque ele crê. E ele, Senhor, quer levar os resultados das suas promessas. Que não falha para os que creem. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, aqui está esta vida do qual o Senhor conhece. Nós impomos as mãos e os rins com azeite em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor sabe, ó Pai, o que ele necessita. E ele veio aqui buscar os resultados daquilo que ele necessita. Por isso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a tua palavra diz que eles serão curados. E nós cremos. Amém. Senhor Deus, aqui está essa criança, Pai. Tu nos prometeste que nós crêssemos. O Senhor disse, ó Pai, que nós devemos ser como Deus, porque dos tais é o reino dos céus. Eles são puros, inocentes, ó Deus. E aqui está uma criança, o Senhor sabe o que ele conhece, concede aquilo. E por isso nós oramos e ungimos com a gente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, aqui está esta vida, essa adolescente, do qual o Senhor conhece. E ela está aqui para buscar os resultados daquilo que ela ouviu dessa noite. E Deus tem nos dado grandes e riquíssimas promessas. E pela fé, Senhor, ela tem vindo até este altar. E nós impomos as mãos ungindo com azeite. Concede aquilo que ela necessita. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, aqui está esta vida, ó Deus, que veio até o altar pelo passo da fé. Todos que aproximam de Deus devem aproximar pela fé, porque sem fé é impossível chegar a Deus. E ela crê naquilo que o Senhor tem prometido. Por isso concede aquilo que ela necessita, porque ela veio buscar os resultados da tua palavra. E o resultado é pura libertação, é ser cheio do Espírito Santo. Concede isso em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, aqui está a tua filha, ó Pai. Concede a ela aquilo que ela necessita. Não é aquilo que nós precisamos, porque aquilo que queremos, porque aquilo que queremos às vezes não é a vontade do Senhor, mas aquilo que ela necessita. E o Senhor sabe o que ela necessita para ela ser uma melhor cristã, uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor pessoa. Concede a ela, Jesus. Ela veio buscar os resultados, e os resultados são a pura libertação.
e ser cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, que estás aqui, nós impomos as mãos sobre ela, ungimos com azeite em nome do Senhor Jesus. Concede aquilo que ela necessita, concede a ela, Pai, tu sabes o melhor. Por isso nós temos os resultados da sua palavra. Dá a ela, Senhor, em nome de Jesus. Nós temos. Amém. Amém. Senhor Deus, aqui está essa pequena vida também. Nós supomos as mãos sobre ela e azeite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor conhece o que ela necessita. Todo mal está repreendido agora. Dá a ela, Senhor, ó, em nome de Jesus, que ela possa crescer na saúde, na alma do Espírito. Amém. Senhor Deus, está essa pequena, Senhor, a qual o Senhor conhece, da qual o Senhor cuida. Concede a ela, Senhor, o seu crescimento. Dá a ela, Senhor, aquilo que ela necessita. Sabemos que o Senhor cuida de todos os seus filhos. Nós repreendemos todo o mal, por isso nós ungimos já com azeite e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, aqui está, Senhor, esta mãe. Nós impomos as mãos sobre ela, ungimos com azeite. Oramos em nome do Senhor Jesus. Concede aquilo que ela necessita, que ela possa ter dado um passo de fé. E aqueles que dão um passo de fé, recebe aquilo que necessita. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, aqui está a tua filha. O Senhor conhece esta alma, Senhor, antes da fundação do mundo. Concede a ela o que ela necessita. Cada um de nós necessitamos de algo, do qual o Senhor sabe que é para o nosso melhor, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Concede, Senhor. Ela veio até aqui nesse altar com o passo da fé, crendo no Senhor Jesus Cristo. Por isso ela recebe aquilo que ela tem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, aqui está a tua filha, ó Pai. Nós impomos as mãos sobre ela. O Senhor conhece, Senhor, quais são as suas necessidades. E ela veio até aqui, Senhor, pelo passo da fé. Porque sem fé é impossível chegar a Deus. Cada passo que você deu até o altar, você veio crendo. Por isso você recebe em nome de Jesus Cristo. Todo mal está repreendido. Concede aquilo que ela necessita. Para a tua glória, nós agradecemos. Amém. Senhor Deus, está a tua filha, Pai, do qual veio receber a unção com azeite, conforme a tua palavra nos diz e nos ensina. Se nós impormos as mãos sobre os enfermos, ungindo com azeite em nome do Senhor, eles serão curados. Mas o Senhor diz que nós devemos confessar, como já temos feito nesta noite. Amém. Confessamos uns aos outros que nós temos falhado, mas nós cremos no teu sangue derramado. Por isso, Senhor, os enfermos são curados, oprimidos são libertos, e nos encha com o teu Espírito Santo. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nós impomos as mãos, ungindo com azeite, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a tua palavra diz que os enfermos serão curados. E
E esta vida, esta irmã veio até o altar, até o encontro do dom, até o encontro de Cristo, até o encontro do dom da cura, pelo passo da fé. E uma vez que ela veio pelos passos da fé, ela recebe aquilo que ela crê. Em nome de Jesus Cristo, concede a tua bênção, a tua libertação, a alegria da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nós impomos as mãos, ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus Cristo. Como nós ouvimos nessa noite, não é o homem, mas é o dom que é Cristo, o homem. E essas pessoas que estão aqui crendo no dom, elas creem no Cristo vivo, elas creem no Espírito de Cristo que está aqui no nosso meio. E por isso elas vêm até o altar para receber a imposição de mão e a unção com azeite em nome de Jesus Cristo. Todo mal é repreendido. Concede a cura, concede a libertação e encha com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós abençoamos. Amém. Senhor Deus, aqui está a tua filha, Pai. Tem vindo até o altar, ao encontro de Cristo, para receber aquilo que ela necessita, levar os resultados da sua palavra, porque tudo tem seus resultados, e a palavra de Deus tem os seus resultados. Os resultados da palavra de Deus para os filhos que o amam e obedecem são bons. É cura, é libertação, é a salvação e a alegria. Concede a tua filha, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, aqui está essa jovem, essa adolescente. Tu sabes o que ela necessita. Elas enfrentarão essas arenas, essas provas de leões, este mundo que jaz no maligno. Ó Deus, equipa essas vidas, ó, com a armadura de Deus. Se ela veio até aqui, ela crê, que ela possa levar os resultados deste culto, que é cura, que é libertação, que é alegria da salvação. Nós, ó Pai, concedemos em nome de Jesus Cristo a unção para Deus e a imposição de mãos. Amém. Amém, Jesus. Senhor Deus, aqui está, Senhor, tua filha está jovem e precisa de ti. Quantas batalhas travadas contra mim, mas até que o Senhor tem sustentado. Ajuda ela, ó Pai. Equipa. O Senhor diz, o profeta diz, quando Deus chama um homem ou uma mulher, Deus equipa. Equipa essa voz. Enche com o Espírito Santo. Dá ela a libertação. A cura é o que nós pedimos e cremos, os resultados daquilo que nós ouvimos, para a tua glória. Oh Jesus, aqui está teu filho, ó Pai, conhece o coração dele, as necessidades dele. Nós impomos as mãos, conforme a tua palavra diz, ungindo com azeite. Nós oramos em
libertação e vida eterna. Concede isso a teu filho, ó Pai, equipando ele com toda a armadura de Deus, em nome de Jesus. Amém. Ó Jesus, aqui está esse adolescente, esta vida, o qual o Senhor conhece, o Senhor sabe quais são as lutas travadas contra o vil inimigo das nossas almas. Equipa ele, Senhor, como Daniel nas covas dos leões, que o anjo do Senhor estava ali para fechar as bocas daqueles leões, famintos e ferozes. O mundo está faminto, os demônios estão famintos para tragar as almas, mas Deus tem se colocado ao nosso redor para nos proteger, para nos livrar. Concede, Senhor, o resultado da tua palavra nesta vida, ó, a cura divina, a libertação, e encha com o Espírito Santo a vida eterna. Nós queremos por isso agradecemos. Amém. Esta vida que tanto precisa de ti, ó Pai, os desafios da vida, ó Deus, as encruzilhadas do caminho, as bifurcações, às vezes nos faz, ó Pai, estarmos em dúvida, às vezes nos coloca em situações de escolha, mas que eles possam escolher esse caminho estreito, apertado, difícil, que é o caminho da vida eterna, porque larga a porta e muitos são que entram por ele, mas é o caminho da condenação. Ó Deus, esta vida veio aqui buscar os resultados, todos desejam ver os resultados da tua palavra, e concede a eles, Senhor, aquilo que ele necessita, seja cura, seja libertação, no nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos todo mal, concede a ele, Senhor, a alegria da sua salvação, e ele seja cheio do seu Espírito Santo, instrumento em suas mãos. Nós entregamos, nós ungimos com azeite e impomos as mãos, oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por nós termos esse privilégio de nós participarmos, cremos no mesmo espírito do profeta, porque o Senhor Jesus Cristo foi o Senhor que nos disse que aquele que crê num profeta, em qualidade de profeta, tem galardão de profeta, recebe os mesmos presentes, os mesmos benefícios. Isso é o galardão de um profeta. É aquele que recebe da parte de Deus aquilo que é dele. E nós somos filhos. Por isso nós viemos buscar a nossa bênção, a nossa cura nessa noite, a nossa libertação, a alegria da nossa salvação. Leva cada um para casa, curado, liberto, alegre, feliz. E nenhum mal, nenhum espírito oriundo do inferno possa parar, possa, Senhor, tomar, possa, Senhor, tocar num filho, numa filha de Deus. Ele pode rugir como leão querendo nos tragar. Satanás está ao nosso redor, rugindo como leão, mas ele não pode nos tragar. O Senhor está em nós,
e ele não pode chegar em nós. Ele não pôde chegar em Daniel, porque o anjo estava com eles. Eles não pôde queimar aqueles 3 jovens na fornalha, porque Deus estava ali com eles. Ó Jesus, nós cremos que o Senhor está em nós. Por isso nós te agradecemos. Dá-nos uma boa noite. Dá-nos uma alegria da nossa salvação. E que nós possamos estar preparados para a hora da sua aparição. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus continue vos abençoar. Amém. Estou muito longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores querem encantar. Oh, vãos terrestres esplendores, de longe enxergo. Cristo tenho aqui promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Pecador e corrompido, muito culpado sou, mas no seu sangue redimido, eu para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, cheio